Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui hoje gravando mais um episódio do nosso Legado, né? Esse programa que temos feito contando um pouco da história do Grupo Águia Branca, que ao longo desses 76 anos tem construído um legado tão significativo para a nossa sociedade, né? E hoje eu estou com um convidado para lá de especial, né? Pedro Lins, né? Foi um professor que eu tive no curso que eu fiz junto com a Fundação Dom Cabral, junto com um grupo de professores fantástico. E só que ele veio dar para a gente uma aula de legado. Então, eu fiz um convite a ele, ele prontamente nos concedeu, não foi a gentileza, não, mas um presente. Então, Pedro, já antecipadamente, já quero te Obrigado, agradecer Marcelo. aqui a oportunidade desse presente que está nos dando, né, de compartilhar conosco um pouco dessa visão que você tem de legado, né, Pedro? Bom dia, dá Legal. um bom dia para o time aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, como eu também acordo de vez em quando de madrugada. Um prazer todo meu aceitar esse convite do Marcelo e de todos vocês do Grupo Águia Branca. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Eu coloco normalmente a minha apresentação, eu falo assim, infelizmente a gente não vai poder ter um diálogo, porque isso aqui está sendo gravado, mas eu pergunto assim, vocês querem ouvir a leitura do meu currículo ou fazerem perguntas? Então, eu sou José Pedro Barbosa Lins, nasci dia 18 de abril de 1959, e conta a minha história, o meu currículo. Mas o que eu gosto mesmo de me apresentar, Marcelo, é colocando que eu sou um profissional de mercado, eu sou um consultor, sou mentor, sou conselheiro, professor, né? No caso da Fundação Dom Cabral, um professor associado há quase 12 anos, e que eu coloco que eu tenho uma vasta experiência e vivência pelo planeta. E aí eu não tenho vergonha de falar que eu tive muita oportunidade de estar com muita gente bacana. E essa diversidade, né, Pedro? Que você começa com a formação de biólogo, né? E quando a gente vê seu currículo, que é bastante extenso, né? Toda a formação que você passou por diversas áreas, está até compartilhando conosco aqui, obrigado. Né? Aí. Então, mostrar um pouquinho aí da minha experiência. Então, vai desde a biologia, quando eu era criança, jovem, eu queria ser oceanógrafo, eu tinha certeza que eu ia ter um barco chamado Calypso, porque o meu herói era Jacques Cousteau. E aí, no início dos anos 80, 81, 82, quando eu estava no último ano da faculdade, eu realizei que eu não ia ser oceanógrafo, né? A maior depressão no Brasil, maior recessão, ditadura. Eu falei assim, vou ter que trabalhar. Aí eu segui uma carreira na área comercial, indústria química e farmacêutica, eu fiz marketing, administração. Depois, aos 45 anos de idade, eu fiz um Master em Public Administration na Harvard Kennedy School. Depois eu fiz um programa de desenvolvimento de conselheiros na Fundação. E agora, o último programa que eu fiz também na Harvard Business School, dessa vez, que chama-se Sustainable Business Strategy. Quer dizer, eu trabalho com a área de sustentabilidade, ESG, falo também muito sobre liderança e legado é um dos meus temas. E essa foto que vocês estão vendo é o Pedro Lins, com 60 anos de idade, correndo a maratona de Boston para fazer captação de recursos, fazer fundraising. Então, aqui tem parte da minha experiência. Mas eu queria começar, Marcelo, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversando, de vez em quando eu ponho a imagem para dar um reforço e a gente vai batendo um papo. Mas eu queria começar com vocês sobre uma grande oportunidade que eu tive na minha vida e que me trouxe grandes reflexões para entender o que era legado. Final dos anos 90, eu me tornei presidente do Instituto C&A, das lojas C&A no Brasil, e fui responsável pela montagem da Fundação C&A na Argentina e a montagem da Fundação C&A no México. E na Argentina, exatamente no ano 2000 ou 2001, não me recordo, quando a gente foi inaugurar o Instituto, a Fundação C&A na Argentina, nós fomos convidados a fazer um seminário no jornal La Nación, e eu era o convidado especial, né? O presidente da fundação, brasileiro, aquela coisa toda. Eu lembro que tinha um auditório enorme lá no jornal. Convidado internacional, né? Convidado internacional. Me senti chique naquela época. E tinha, sei lá, umas 350, 400 pessoas na audiência, um seminário muito grande. E eu era o convidado internacional, então o presidente do jornal fez a abertura,
e eu fiz a minha apresentação na época falando sobre responsabilidade social corporativa e sustentabilidade. A gente ainda não falava de ESG. E ao meu lado estava um arcebispo, que ia ser a pessoa que ia fazer o fechamento sobre responsabilidade social, né, trabalho com a sociedade, tudo. E é você, como uma pessoa falando de responsabilidade social, o presidente do jornal e um arcebispo. E um arcebispo. Nós três num painel. E 400 pessoas, 500 pessoas na plateia. Aí eu fiz minha apresentação, né, acabou, o presidente do jornal agradeceu, e o arcebispo ia fazer os comentários. Ele elogiou, falou vários pontos do que eu falei, e depois ele fez uma pergunta para a plateia, que eu quero fazer essa pergunta para vocês. Vocês profissionais, vocês executivos, vocês líderes do grupo Águia Branca, e a pergunta era muito simples. O que é ser humano? Pergunta simples, mas de resposta precisa elaborar. Né? É tão difícil simples elaborar. Que coisa Exato. simples normalmente não é tão direto assim. Aí demora, sei lá, demora 3, 4 minutos para as pessoas começarem a responder, porque todo mundo está elaborando. Eu quero jogar essa resposta para vocês. Se vocês querem fazer uma coisa interessante, para o vídeo aqui agora e escreve o que é ser humano. A gente já vai fazer aqui uma interação entre vocês e eu. Aí as pessoas começaram a comentar, cada um foi trazendo a sua definição, e ele falou assim, olha, muito bacana, essas definições estão corretas, mas para mim, ser humano é uma coisa muito diferente, né? Porque nós somos homens. Pela evolução das espécies, nós somos o Homo sapiens, né? Ele falando desse jeito. E, para mim, ele falando, ser humano, a definição é muito simples. Ser humano é um verbo. E ele disse o seguinte, um verbo. Porque ele disse assim, que se nós homens, homo sapiens, quisermos ser humanos, seres humanos, nós temos que agir. Atitude. Então, ser humano é uma pessoa que age. Senão nós somos homens ou homo sapiens. E aquilo me pegou de um jeito, Marcelo, eu fiquei, jura, anos para entender, porque era muito profundo para mim. Naquela época eu era jovem, tinha 40 anos de idade, sei lá. E aí eu comecei a entender que se o homem quiser ser considerado um ser humano, ele tem que agir, ele tem que ter atitude. E aí eu me torno um ser humano. Até então eu não sou humano, eu sou homem, sou homo sapiens. Essa atitude, né? Essa decisão da pessoa, né? Aí vem toda essa questão moral, a evolução, né? O livre-arbítrio e todas essas coisas que a gente conversa e fala. É realmente bem assertivo. Bem assertivo. Isso foi 2000, 2001, tenho quase certeza que foi 2000. Passados 5, 7 anos, este homem que estava ao meu lado, hoje ele responde pela alcunha de Papa Francisco. Oh! Ele era o arcebispo Bergoglio de Buenos Aires. Eu não tinha a menor ideia disso. E aí eu falei assim, eu não acredito que eu fiz esse negócio. E aí eu fui procurar em algumas falas do Papa e ele repete isso. E ele fala assim, se nós queremos ser humano, se nós queremos construir o nosso legado, nós temos que agir, porque ser humano é um verbo. Então eu queria começar com essa reflexão, esse nosso bate-papo, junto a todos vocês, líderes e profissionais do Grupo Águia Branca, e se nós pensarmos em construir os nossos legados e o legado do nosso grupo, nós temos que agir, nós temos que ter atitude. Essa é a primeira reflexão aqui para nós. Para mim, assim, para mim foi um chute na canela há 20 e poucos anos atrás, espero que seja um chute na canela para vocês também. É uma grande reflexão da gente imaginar que atitudes, que ações, que verbos eu farei para ser considerado um ser humano. Se eu quiser ser um ser humano. Dentro desse primeiro pensamento, eu queria compartilhar com vocês também, eu vou trazer 3, 4 ideias, a gente discutir sobre isso, para a gente refletir como nós podemos evoluir o nosso papel ou a construção do nosso legado. E aí eu queria trazer um outro slide, Marcelo, também de um autor
para mim, bastante rico, chamado-se Newton Bonder, neste livro dele, chamado-se A Alma Imoral. A Alma Imoral? Alma Imoral, exato. Tá. Né? O Newton Bonder, ele é um rabino carioca, vivo, um rapaz brilhante, um profissional, né, um rabino brilhante. E neste livro ele tem uma série de parábolas contando sobre o judaísmo e a evolução do ser humano. E numa dessas passagens é uma parábola contando uma história de um rabino sênior, um rabino mais idoso, conversando com um grupo de rabinos mais jovens. E nesta conversa ele conta uma parábola de quando Moisés foi pedir para o faraó do Egito a libertação do povo hebreu. E aí, na história deste rabino mais velho, quando Moisés vai pedir a libertação do povo hebreu para o faraó vira para o Moisés e fala assim: Moisés, eu liberto o povo hebreu, desde que você faça algo que te surpreenda. Aí os Surpreender ao próprio Moisés, não ao faraó. Se surpreender ao próprio Moisés, não o faraó. Aí os rabinos mais jovens, né, com aquela ímpeto que a gente tem, falam assim, pô, esse faraó é meio xarope, né, porque o certo seria ele pedir para que Moisés fizesse algo que surpreendesse ao faraó. É o natural. É o natural, é a forma que a gente vive. E aí o ancião, né, o rabino ancião, muito mais sábio, virou e falou assim, não, esse faraó, ele é muito inteligente. Porque se eu pedir para você, Marcelo, ou para qualquer um de vocês, colaboradores do Grupo Águia, fazerem algo para me surpreender, vocês vão usar algo que é velho para vocês. E eu faço um paralelo, Marcelo, com algo que me surpreende, eu não sei fazer, mas eu adoro, que é mágica. Tá. Então, quando eu vejo um espetáculo de mágica num circo, num teatro, numa peça, eu fico olhando o mágico, como é que ele me surpreende, porque ele faz, por ilusionismo, ele faz alguma coisa que eu não consigo pegar. E eu acho aquilo o máximo. Não sei se vocês gostam, eu amo mágica. Só que o mágico, ao fazer aquela mágica para me surpreender, ele está fazendo algo que ele já sabe, algo que ele já treinou, algo que não está surpreendendo o mágico. Muito pelo contrário, ele faz aquilo muito rápido. E nós não pegamos. Então, nesta parábola, o que o rabino ancião está nos ensinando é o seguinte, e que o faraó do Egito nos ensina é: você, para fazer a construção do seu legado, você tem que se surpreender. Se você está fazendo a construção do legado da nossa empresa, do Grupo Águia Branca, nós temos que nos surpreender, e aí a gente constrói. Então, eu faço um paralelo entre o líder, o profissional do passado, é aquela pessoa que fica querendo seduzir os outros. Eu faço coisa, Marcelo, para te agradar. Para agradar um líder, para agradar um par, para agradar um colaborador. Não. Eu tenho que fazer coisas para me surpreender. Então, quando você faz alguma coisa para agradar o outro, é algo que você já sabe, você já se treinou, você já se preparou. Quando você faz algo que te surpreende, você fala, opa, peraí, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso. E a gente cresce muito, né, Pedro, com isso, né? Muito. Porque é aí que a gente consegue nos surpreender, né? Ousar, né? Porque às vezes eu costumo falar na empresa, assim, a gente tem muita ideia e não tem coragem de propor a ideia, né? Exato. Por o medo de o que os outros vão falar, o que vão pensar, como é que eu vou propor uma ideia aqui, sei lá, para o Pedro, que é um professor tão tarimbado, como é que eu vou falar uma bobagem aqui, o que ele vai pensar? Mas à medida que eu tenho essa coragem, né, e proponho, e vou à frente, dou esse passo a mais, onde quer dizer que eu me surpreenda, eu consigo romper algumas barreiras e crescer moralmente, profissionalmente, intelectualmente, ou espiritualmente, fisicamente, né? Exatamente. Fantástico. A gente sabe muito pouco da nossa autocapacidade de nos surpreendermos. A gente aprende ao longo da vida, Marcelo, a surpreender os outros. Eu tenho que surpreender meu chefe, eu tenho que surpreender meu CEO, eu tenho que surpreender
Alguém? Não, se surpreenda. Papai, mamãe também. Papai, né? mamãe, irmão, esposas, parceiros, Isso. parceiras, não importa. O importante é você se surpreender. Então, quando você faz algo que você não sabe, e eu posso até voltar aqui no slide anterior, né? Isso daqui é o Pedro Lins correndo a Maratona de Boston pela segunda vez aos 60 anos de idade. Dia 15 de abril de 2019. Fiz aniversário 3 dias depois, dia 18. Ai, que legal. Eu fiz isso, Marcelo, por quê? Porque em 2013 teve o atentado à bomba em Boston, e eu tenho Boston como uma cidade, assim, uma segunda cidade, eu gosto muito, tenho muitos amigos, nenhum amigo meu sofreu nada com o atentado, mas morreram lá 3, 4 pessoas, inclusive uma criança. Foi na maratona, inclusive. Foi na maratona de Boston, de 2013. Eu falei assim, como é que eu posso ajudar essa cidade? Eu não tenho índice para participar da maratona. O índice para participar da maratona em Boston, você precisa correr a maratona em 3 horas. Eu não tenho esse índice. Aí a maratona, que nem todo mundo pode saber, mas é 42 quilômetros, um pouquinho mais, 42 e alguns metros. E 195 metros. Nunca esqueço. 42 quilômetros é facinho, 195 metros finais, aí é que você transpira. Mas a organização que é dona da Maratona de Boston, chama-se Boston Athletic Association, eles doam o que eles chamam dos BIBs, estes números, para uma série de organizações sociais da região de Boston, mais de 40 organizações sociais. Eles dão milhares desses números, Marcelo. E essas organizações oferecem esses números para atletas amadores como eu que querem participar, e você tem que fazer captação de recursos para a organização. Poxa, que fantástico. Foi assim que eu entrei na Maratona de Boston. Eu não tinha índice. Em 2014, que eu corri pela primeira vez com 55 anos de idade, Marcelo, eu fiz no meu recorde mundial, que foi 5 horas, 44 minutos e 43 segundos, é meu recorde. Tem os carinhas aí que correm um pouco mais rápido, né? O pessoal mais apressado. Mais apressado. E na época eu tinha que arrecadar $4.000. Eu arrecadei quase 10. Opa! Em 2019, quando eu fiz 60 anos, e eu tive um infarto com 57, Uau! Eu sou um cabeça dura. Assim, eu vou correr de novo essa maratona com 60 anos para agradecer estar vivo. Meu cardiologista não deixou, minha namorada não deixou, meus 2 filhos não deixaram. Mas eu sou cabeça dura de fazer esse surpreender-se. Treinei de novo, o mesmo período, treinei durante 7 meses, e dia 15 de abril de 2019 eu estava correndo a maratona de novo. Na mesma instituição, fazendo a mesma arrecadação. Aos 60 anos, né? Aos 60 anos. Eu tinha que arrecadar $5.000, arrecadei quase 10 de novo, e fiz em 5 horas, 44 minutos e 50 segundos. Deu 7 segundos de diferença entre a primeira e a segunda. Então, que legal. O que eu falo? Quando você tem algo que você fala assim, eu quero fazer para me surpreender, eu tenho que fazer algo diferente, eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz, eu tenho que ouvir algo que eu nunca ouvi, eu tenho que sentir algo que eu nunca senti, e eu tenho que falar algo que eu nunca falei. É assim que nós nos surpreendemos usando 5 sentidos. No caso das mulheres 6, elas são muito melhores que a gente. Então, todas vocês usem o 6º sentido. E aí, você começa a se surpreender. Neste conceito, o que a gente fala? Você tem que fazer algo que você nunca fez. Dizer algo que você nunca disse. Ver algo que você nunca viu. Falar algo que você nunca falou. E escutar algo que você nunca escutou. Então, para mim, a liderança, o profissional do futuro, é aquele profissional que faz a diferença na sua vida, na sua profissão, no Grupo Águia Branca, no mundo. Então, depois de entender que eu tenho que ter atitude, tenho que ter um verbo para ser humano, eu tenho que começar por me surpreender. Então, procurem, vocês todos, fazerem todo dia algo que você nunca fez. Ouça uma música que você nunca ouviu, né? Tenta ouvir uma área de uma ópera. Pedro não gosta de ópera é muito chato. Mas pega uma área, pega um texto, leia um poema, assista um filme
diferente, né? Leia uma peça de jornal, leia uma peça de poesia, se surpreenda. Se dá o direito de sentar na sarjeta e olhar uma formiga caminhando. Veja algo que você nunca viu, ou uma borboleta voando. E aí você vai começar a ter atitudes pessoais, profissionais, familiares, empresariais e no mundo, que vão fazer a diferença. Então, este é um segundo conceito, Marcelo, que para mim vem na base da construção dos nossos legados. Agora, isso tudo pede um pouco de maturidade, né, Pedro? Porque você precisa construir um propósito para você estar fazendo, agindo, pensando e se surpreendendo alinhado com um grande farol, né? Sim. Porque o propósito é aquilo que nos guia, né? É o nosso nome no horizonte, né? A nossa direção a seguir, né? E como é que a gente faz? A gente estimula isso em pessoas jovens que ainda não conseguiu elaborar exatamente o grande significado dela, né? A gente estava até conversando há pouquinho, você falava do seu grande propósito de inspirar as pessoas a abrirem as suas mentes, né? E se derem chance de aprender, desaprender e reaprender. Então, quando a gente fala desse processo de propósito, Marcelo, para mim vem exatamente isso. Então, como eu posso pegar aqui, desculpa, eu acabei errando aqui um minutinho. Quando a gente fala de propósito, eu tenho que tentar entender. A pergunta é muito difícil, na minha opinião. Ela é tão difícil quanto a pergunta do que é ser humano. Tá? Para mim, ela é tão difícil quanto. E essa pergunta, ela traz o seguinte, usando um pouco da parte minha formação de biologia, uma das questões que eu tive na vida inteira era assim, para que o espermatozoide do meu pai fecundou o óvulo da minha mãe e nasceu esse personagem? Então, a pergunta para vocês, eu vou fazer aqui uma dinâmica, nós vamos fazer isso aqui não só um podcast, mas um podcast com reflexão, escreva numa folha de papel, para que você existe. Não é nem o porquê, é mais difícil. Em inglês, não é the reason why, é what for. Então, é o para que você existe. Eu vou pedir para você dar uma parada e refletir, escreve, tem que escrever, é muito legal. Se você quiser compartilhar comigo, eu adoraria receber um WhatsApp de vocês. Vocês viram lá o meu número de WhatsApp, contando. Falei assim, Pedro, eu sou a pessoa tal, sou um profissional, sou um líder do Grupo Águia Branca, você me provocou e eu coloquei esta frase como o meu propósito de vida, né? O meu propósito de existir. E eu queria dizer para vocês que isso não realmente é fácil, exige uma maturidade, e essa maturidade, Marcelo, ela não vem com a idade, ela vem com a experiência. Eu, Pedro Lins, conheço pessoas com 15, 13, 18 anos de vida que têm propósito de vida, e tenho amigos de 80 anos de idade que ele não sabe o que veio fazer na Terra. Então, não é uma coisa de idade, é uma coisa de percepção do para que você existe. Então, eu queria compartilhar com vocês que eu, Pedro, demorei 45 anos, Marcelo, para chegar nesta frase do meu propósito de vida. Quando eu fiz ela com 45, eu fiz uma frase grande, tinham 5 linhas e, se não me engano, 7 ou 8 verbos. Cada verbo que eu coloco numa frase de propósito é uma ação que eu tenho que fazer. Eu falei assim, eu não vou fazer 7, 8 coisas, é muita coisa. Eu precisava enxugar. E ao longo do tempo, né, dos últimos 17 anos, eu venho aperfeiçoando essa frase. E eu não consegui achar, Marcelo, o verbo que significa o meu propósito de vida. E esse verbo eu descobri o ano passado. Aos 62 anos eu consegui chegar no verbo. Eu tinha já a frase, mas não tinha o verbo. Então eu achava que, como eu tenho uma parte de consultor e professor, que eu ensinava as pessoas. Eu falei assim, não, eu não ensino, ninguém ensina nada para ninguém. Esta é a minha opinião. E acabei chegando, também usando
as minhas vivências e experiências. Aqui tem 3 fotos de partes super importantes da minha vida. Uma é um dos maiores, ou o maior show folclórico que eu já vi na minha vida, que é a festa do Boi Garantido de Parintins, na Amazônia. Recomendo a todos vocês assistirem. É uma coisa que eu nunca vi igual. Já desfilei em escola de samba no Rio de Janeiro 3, 4 vezes, já desfilei em São Paulo, mas a festa de Parintins eu nunca vi nada igual. É superior a um desfile de uma escola de samba, Pedro? Sim. Mas assim, de longe. Nossa. A escola de samba é o máximo. Isso aqui é o máximo do máximo. Eu nunca vi nada igual. E não preciso dizer para vocês que eu torço para o Garantido, né? A gente não fala nem o nome do contrário. Mas estou brincando. É o contrário, é o Caprichoso, o Boi Azul. Caprichoso. Mas eu sou o Garantido. Uma grande outra experiência que eu tive na minha vida é estar com o meu pé direito no lado ocidental, meu pé esquerdo no lado oriental do mundo, no meridiano de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. E o terceiro é um grande artista que eu gosto muito dele, chamado C. Escher. Ele é um grande desenhista, já falecido, e ele faz uma série de desenhos de ilusão. Então, nessa exibição dele, é uma sala que eu estou com uma esposa de um amigo meu, que ela tem quase a minha altura. Mas aqui parece que eu sou gigante e ela parece uma anã. Ela é quase a sua altura? Ela é quase a minha altura. Eu tenho 1,81 m, ela tem pelo menos uns 72, uns 74, e ela parece ali, sei lá, 1,20 m, mas é muito divertido. Então, essas experiências foram me formando, Marcelo, para eu chegar no meu propósito de vida. Então, hoje, eu existo só para uma coisa, que é para inspirar as pessoas, né, a se darem a chance, né, de abrirem as suas mentes e se darem a chance de aprender, desaprender e reaprender. Então, nas 2 ações que eu faço profissionalmente, Marcelo, na área de consultoria e na área de educação, eu me coloco como uma pessoa que quero inspirar os outros. Se você quiser aprender, você abre a sua mente e aprende. Se você não quiser aprender, abre o celular e fica nele, tranquilo. É uma escolha, é uma definição. Eu coloco o ponto de que ninguém ensina nada para ninguém. Nós é que nos damos a chance de aprender, desaprender e reaprender se a gente quiser. Então, esse é um conceito que eu coloco também nessa parte da construção do legado. Construção do legado, Marcelo, é uma coisa pessoal, é intransferível. Herança não, herança é o que você faz com o seu dinheiro, o que você arrecadou, o patrimônio que você construiu, né, imobilizado ou líquido, dinheiro, joia, casa, carro, seja lá o que for. Isso, quem que te ajuda a passar essa herança? Um bom advogado, um bom juiz. Mas o legado não, o legado é aquilo que você vai deixar para o mundo e as pessoas vão se lembrar de você. E aí, eu queria trazer mais 3 pontos para a gente pensar nessa parte de legado. Um deles, de novo, as oportunidades que o Pedro Lins teve na vida. Eu não reclamo de nenhuma delas, tá, Marcelo? Uma delas foi conhecer esta senhora, Frances Hesselbein. A Frances Hesselbein, durante 40 anos, Marcelo, ela foi braço direito do Peter Drucker. Eu tive a oportunidade de ser aluno dos dois. Eu fui aluno do Peter Drucker, em 99 e 2000, na Peter Drucker Foundation, quando eu aperfeiçoei o meu conhecimento na época sobre responsabilidade social corporativa e sustentabilidade, e que hoje nós chamamos de ESG. Então, eu tive com ela 2 vezes em 99 e 2000, na Peter Drucker Foundation, na Califórnia. Você tem uma ideia, né? A sorte que a gente tem na vida. Eu fui convidado para estar na festa de aniversário de 90 anos do Peter Drucker, no Jean Paul Getty Museum, em Los Angeles. Rapaz, que experiência, Pedro, que experiência. E com certeza você fala muito de sorte, né? E não é para qualquer um, não né? É sorte, não. É para você estar no lugar certo, na hora certa e com as atitudes certas, né? Sendo humano, né, Pedro? Sendo mais humano, né? Com as atitudes. Mais humano, ser humano. E essa senhora, eu a reencontrei em 2011, num programa sobre liderança, na Academia Militar de West Point,
E ela ainda é viva, Marcelo. Ela tem, se não me engano, 102 ou 103 anos hoje. Uau. A Frances ainda não faleceu. E é uma das mulheres mais brilhantes que eu conheci vivas, né? Tem muitas mulheres que eu já li sobre a história do mundo, mas ela é uma dessas. E quando nós estávamos lá nesse programa de liderança da academia, ela me convidou para jantar. E ela é exatamente assim, ela é uma senhora sempre de tailleur, linda, eu gosto muito dela. E eu me senti super honrado, quer dizer, você imagina, ser convidado pela Frances para jantar. E fomos lá, num dos restaurantes da academia, só para mostrar para você o brilhantismo dessa mulher. Quando o Peter Drucker morreu, ela foi convidada a ser a chairwoman da Peter Drucker Foundation. Peter Drucker não queria deixar um legado com o nome dele, e hoje essa organização chama-se Leader to Leader, talvez o maior think tank de liderança do mundo, sediado em Nova York, é onde a Frances reside. E ela foi a primeira mulher membro do board do Exército Americano, ever, e ela é civil, ela não é militar. Então, é um brilhantismo assim. Membro do board do Exército Americano. Mulher. Civil, não militar. Civil. Que brilhante. Aí eu virei para ela e falei assim, Frances, quando uma organização te chama para trabalhar? E lá eles chamam tudo de empresa. Empresa pública, empresa privada, empresa social. Porque tem o CNPJ deles lá, a mesma coisa aqui. Ela virou para mim e falou assim, Pedro, é muito fácil. Eu faço 2 perguntas que eu chamo as perguntas que fazem a diferença. O que eu fiz? Como vocês, não se preocupem, porque essa apresentação depois o Marcelo vai disponibilizar para vocês. Peguei um guardanapo, uma caneta, literalmente, Marcelo, falei assim, vou tomar a lição daqui, porque pessoas brilhantes nos ensinam. Claro. Falei, tá bom. Frances, qual a pergunta que você faz? Ela falou assim, Pedro, a primeira pergunta que eu faço é, se uma organização me chama para trabalhar, por exemplo, o Grupo Águia Branca, a primeira pergunta que eu faço é tudo para mim, eu não falo para ninguém. A primeira pergunta que eu faço é, qual a diferença o Grupo Águia Branca faz? Aí, desculpa, Marcelo, eu fiz esse mesmo semblante que você. Me deu a vontade de dar uma martelada na canela. Eu tinha, sei lá, 45 anos de idade e nunca tinha pensado nessa pergunta. Eu falei, caramba, olha o que é inteligência simples. Não é inteligência, é sabedoria, né? Sabedoria. Você sabe. Então, ela faz essa primeira pergunta para ela. A empresa que me chamou para trabalhar, ou o Grupo Águia Branca me chamou para trabalhar, esse grupo faz a diferença? E a segunda pergunta que ela faz, é tudo para ela, se eu vier a trabalhar para esta empresa, qual a diferença eu faço nela? Uau! É uau mesmo. Foi exatamente a minha reação, Marcelo. Eu estava na frente dela, sentado numa mesa. Eu virei para ela assim, Frances, eu nunca imaginei isso. Ela falou, Pedro, eu faço essas 2 perguntas que chamam as perguntas que fazem a diferença. Preciso dizer para você o que eu faço se alguma dessas 2 respostas forem não? Se essa empresa que eu estou avaliando, né, que está avaliando a minha contratação, não faz diferença para o mundo, né, não passa eu no não fim. vou trabalhar nela. E eu não contribuir, se eu não vou fazer diferença nessa empresa, eu também não vou trabalhar nela. E aí vocês estão vendo aqui 4 perguntas. É que vocês sabem que no mundo nada se cria, tudo se transforma. Isso aconteceu em 2011, mais ou menos 2016, 2017, sei lá, uns 5, 6 anos depois, eu acrescentei mais 2 perguntas, que essas perguntas eu vou fazer para vocês. E aí nós vamos discutir sobre as 4 perguntas. Então, a primeira delas é, o grupo faz a diferença? Eu faço a diferença enquanto executivo ou líder ou profissional do Grupo Águia Branca? A terceira pergunta que eu faço, Marcelo, para nós agora, em 2022, é qual a diferença o Grupo Águia Branca pode fazer ainda mais? E a quarta pergunta que eu faço é, você, como profissional, executivo, líder do Grupo Águia Branca, qual a diferença você pode fazer ainda mais no Grupo Águia Branca? Pode parar aqui, pode brecar, nós vamos fazer um monte de dinâmica e você vai me responder essas 4 perguntas. Isso para você não precisa mandar para mim.
E eu coloco o seguinte... E o ainda mais vem muito com esse surpreenda-se, né, Pedro? Aí surpreenda-se. Como é que você pode fazer algo além? O go beyond em inglês. O famoso go beyond. Então, assim, o que eu posso fazer ainda mais? O que esse grupo pode fazer ainda mais a diferença no Brasil, Espírito Santo, em Vitória e no mundo? E aí eu provoco a nós, todos, a me responderem o que você fará se alguma dessas 4 respostas for não. E não é só desistir, né, Pedro? Não é só desistir e mudar, vou para outro lugar. E o que eu posso fazer, né? Aí vem a construção do legado. Antes disso, a primeira assim, se alguma dessas 4 respostas for não, para mim, Marcelo, você só pode fazer uma coisa, que eu chamo de Capitão Nascimento. Pede para sair 02. Por quê? Se a sua empresa não faz a diferença, desculpa, Sim. é um negócio dela. Se você não faz a diferença nela, também não. Tá ruim. Se ela não pode fazer ainda mais a diferença, você não pode contribuir. E por último, se você ainda não fizer ainda mais a diferença nela, desculpa, sai, você não está fazendo nada, você não traz nem, você não agrega valor. Você não vai construir um legado. E é seu. Aqui a pergunta para você, não é da empresa. A pergunta é para o Marcelo, a pergunta é para o Pedro, a pergunta é para todos nós. Qual a diferença você pode fazer? Se você não pode fazer essa diferença, pede para sair. Deixa alguém sentar nessa cadeira, Marcelo, que faça a diferença. Exato. E pode ser segurando uma chave de fenda na oficina, pode ser você como CEO, né, da nosso grupo na parte de revendas. Todos. Se eu não fizer a diferença e não fizer ainda mais a diferença, e se a minha empresa não fizer a diferença e ela não puder fazer ainda mais a diferença na sociedade, o que eu estou fazendo aqui? Então, vamos lá. Ser humano, propósito, surpreender-se. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Puxar o protagonismo, né? Puxar o protagonismo. Isso aqui tudo você não pode repassar para ninguém. É tudo seu. E aí vem o conceito final, Marcelo, que é legado. E eu vou trazer uma parábola, uma pergunta que eu li neste livro do Amos Oz, um autor judeu, já falecido, chama-se Rimas da Vida e da Morte. E numa das passagens desse livro, né, tem uma pergunta que é um jornalista que sonha que é jornalista, ele faz desse sonho, é bem maluco a história, mas a pergunta é essa. E eu vou fazer essa pergunta para vocês. Quando nós morremos de verdade? Querem fazer mais dinâmica? Para o vídeo e escreve. Quando nós morremos de verdade. 98% das respostas que vêm para mim, Marcelo, e não deve ser diferente assim, a gente morre de verdade quando a gente para de sonhar. Eu falo assim, não, você continua vivo sem sonhar. A gente morre de verdade quando a gente para de fazer a diferença. Não, você continua vivo, você não faz a diferença e você está vivo. Você continua vivo. Estou falando de morrer, gente. Morrer. M-O-R-R-E. Né? Ser enterrado, ser cremado ou doar seu corpo para uma instituição científica, para uma faculdade de medicina. Então, neste conceito, Marcelo, a resposta que tem é que você morre de verdade quando a última pessoa que se lembrar de você morrer. Ou até aí, você está vivo na memória de alguém. Isso você vive na memória do outro, Isso é legado, Marcelo. Então, eu queria vou fazer aqui para vocês, nós dois estamos ao vivo, mas eu queria fazer com todos vocês de novo. Diga para mim, alguém que morreu há mais de 50 anos, não é membro da sua família e está vivo na sua memória. Fala um nome para mim, Marcelo. 50 anos, há mais de 50 anos? Há mais de 50 anos. É Shakespeare. Shakespeare, né? Acredito que todos nós que estamos assistindo esse encontro sabemos quem é Shakespeare, um grande autor inglês que viveu na Idade Média, não me lembro, século XV, século XVI, né? Escreveu, entre outros temas, né? Romeu e Julieta. Não é isso? Isso. Perfeito.
Qual foi a última vez, Marcelo, que você comeu um churrasco e tomou uma cerveja com Shakespeare? Não tivemos essa oportunidade, Não tivemos essa oportunidade. Se tivesse, adoraria, né? Eu tomar uma cerveja Guinness com ele lá na Inglaterra. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, o Shakespeare, ele é imortal. Por quê? Porque ele está vivo na sua memória e provavelmente você deve estar passando isso para o seu filho, que vai continuar com ele vivo. Nós estamos falando de alguém de 400, 500 anos atrás. Diz para mim alguém de 1000 anos atrás. Alguém aqui nesta sala nunca ouviu falar de Sócrates, Platão, os grandes filósofos gregos? Agora, no Egito, Tutankhamon, 4.000 anos, 3.500 anos atrás, com as pirâmides do Egito. Quando a gente fala de Confúcio, o grande filósofo chinês, né? Quando a gente Jesus Cristo, Buda, Gandhi, Maomé. Então nós temos Maomé, né? Moisés. Certo? Então nós temos uma série de imortais que deixaram seus legados. Isso para o lado do bem e para o lado do mal. Alguém neste grupo não conhece Hitler? Dizem que Stalin também não foi das melhores líderes do mundo. Dizem que Gengis Khan também não era o mais simpático, não era o cara que você convidar para a festa de fim de ano. Né? No meu aniversário, não sei se eu quero o Gengis Khan. Nosso tempo, nosso contemporâneo, que viveu na mesma época que a gente, vocês acham que Osama Bin Laden vai ser mortal ou imortal? Deu para perceber? Então, não importa o que você faz. Então, se você quiser realmente construir o seu legado, entre outras, a sugestão é: tenha atitude para ser humano. Surpreenda-se. Faça a diferença e construa o seu legado. Então, para mim, fecha neste círculo, entendeu, Marcelo? É desta forma que nós vamos construir esse legado. E esse legado é seu. Né? Tem aqui, ó. Pronome. Seu legado. Ao você construir o seu legado, você vai contribuir para construir o legado do Grupo Águia Branca. Senão, você não fará esse processo. E aí dentro... Que é uma discussão que a gente sempre fica, né? Como que influencia o legado de uma companhia no nosso pessoal e como o nosso pessoal, né, exatamente, faz o legado da empresa, porque é uma construção junto, né, Pedro? Exato, é um conjunto, é uma construção junta, você tem toda a razão. Nesse aspecto, na parte da construção do legado, a gente pode também trazer, Marcelo, uma outra discussão que fala sobre o que eu coloco como legado recebido e legado entregue. Então, o legado recebido da nossa vida, eu não tenho nenhum poder sobre isso. O que eu recebi de legado? Os meus pais, quando eu nasci, do médico que me cuidou, a primeira escola que eu estudei, no Jardim da Infância, os meus colegas, os meus convívios sociais, os valores culturais, né? Os valores culturais, a região que eu vivi, a cidade que eu vivi. Isso aqui é legado recebido. Você não tem controle nenhum sobre isso daqui, nenhum. Mas a questão é, o que você vai fazer com este legado recebido? E o segundo ponto é, qual legado você entregará? E aí o que você tem que ter, Marcelo? Você tem que ter um compromisso com esse legado que você vai entregar. E a gente diz que você é o protagonista do seu legado. A linha de raciocínio, para vocês que são engenheiros, eu fiz isso aqui para engenheiro, né? Não é para biólogo, não. Engenheiro entende, né, regras, linhas de raciocínio. Você recebeu um legado, positivo ou negativo, a vida inteira a gente recebe. Né? A minha pergunta é, o que você vai fazer com esse legado? Você vai transmitir se ele for negativo ou você vai reforçar se ele for positivo? De coisas mais simples do mundo, pessoal. De educar o seu filho a não comprar um produto pirata, a ser um bom cidadão, a ser um cidadão honesto, a ser um cidadão responsável, a ser um profissional responsável dentro da nossa empresa. E aí,
vem alguns questionamentos. Então, você recebeu um legado. Então, qual foi o líder, Marcelo, que te deu um legado que te ajudou a ser o que você é hoje? A chegar a CEO desta empresa. Não é uma coisa simples. Você aprendeu muito, coisas positivas e negativas. A minha pergunta é, o que você fará com este legado que você vai entregar? Se você for o responsável... Opa, desculpa, eu pulo aqui. Se você for o responsável deste legado, você é o protagonista do seu legado. E você tem que ter um compromisso de entregar um legado diferente para os seus filhos, para a sua sociedade onde você vive e para a empresa onde você trabalha. Para isso, o que nós temos que ter? O nosso propósito, eu tenho que saber o para que eu existo, ou pelo menos tentar saber. Muita gente não saberá. E muitas pessoas já sabem, não é um problema de idade, é um problema de consciência. E aí vem um conceito final, que eu vou provocar vocês. Nós seremos os protagonistas do desenvolvimento do nosso legado? Primeira parte. E segundo, do legado que o Grupo Águia Branca deixará no Espírito Santo, no Brasil e no mundo? A resposta é sua. Você vai ser protagonista se você quiser. Se não quiser, fica tranquilo. Pode ficar sem ser o protagonista. Você vai ser um seguidor. Segundo ponto é, como é que a gente desenvolve esse legado dentro do grupo? O que o Grupo Águia Branca espera da gente, Marcelo, em relação ao legado? Como é que a gente vai ajudar a construir o legado do grupo? Né? Lá na frente, palavras do papo, atitude, ser, verbo, ação. E aí, pegando, né, os saberes de 3 outras pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Newton Bonder, Francis Hesselbein e o Amos Oz, esse eu não conheci, já li sobre ele, vai colocar para nós que a responsabilidade do desenvolvimento deste grupo, ela vai acontecer junto aos nossos legados. Então, a minha pergunta é, Marcelo, daqui a 100 anos, hoje é dia 12, não é isso? Isso. 12 de novembro de 2122. Lamento informar, Marcelo, lamento informar todos vocês. Biologicamente, nós não estaremos aqui. A não ser que algum de vocês... Há uma probabilidade grande... Dos mais novinhos. Nós dois, não. Isso pode ter certeza. A nossa geração não vai viver 120 anos com qualidade de vida. A geração que está nascendo hoje vai viver entre 120 e 130 anos, 140, com qualidade de vida. Não é velho sofrendo deitado numa cama. Então, daqui a 100 anos, alguém lembrará de você, Marcelo, e falar assim, poxa, este foi o líder que me deu um aprendizado de um legado que eu recebi e que me transformou no protagonista do legado que eu entregarei. É simples assim, mas complicado. Então, o que a gente faz? Pensa em atitude, pensa na nossa responsabilidade e pensa qual é a expectativa do Grupo Águia Branca em relação a mim, como profissional, como executivo e como líder. Eu tenho certeza que o Grupo Águia Branca quer uma liderança que pensa, age, atue e tem uma atitude diferente. Para ser igual, não preciso de você, Marcelo. Pega um robô, é fácil. Exatamente. Uma liderança... Hoje em dia, com tanto sisteminha que tem por aí. Exato. Um profissional que faz ainda mais a diferença no Grupo Águia Branca, na sociedade e no planeta. É isso que a nossa empresa espera da gente. Eu não vejo um profissional que faça ainda mais a diferença faça ainda mais. Águia Branca na sociedade. Exatamente. Ainda mais. Ainda mais.
Fazer a diferença, desculpa, hoje qualquer um pode fazer, mas fazer ainda mais a diferença é para poucos. E o meu desafio para vocês que estão aqui nesse nosso podcast, nesse nosso bate-papo é: qual diferença eu farei ainda mais na minha vida, na minha família, na minha comunidade, na minha cidade, na minha empresa, no meu estado, no Brasil e no mundo? Se não, desculpa, você não será imortal. Eu espero só que você não morra na sua própria geração. E nós temos pessoas que eu esqueço. Pode ser um vizinho. Morreu, desculpa, morreu. E às vezes tem um professor do primário, tem um vizinho, tem um ancião, né, que me ensinou alguma coisa e deixou um legado comigo. E esse legado eu estou passando para os meus filhos e para os meus colaboradores. É assim que nós construímos. Né? A reflexão fica: que tipo de história a gente quer que seja contada da gente, né? Exatamente. Histórias como de tantas pessoas que falamos aí, como Jesus Cristo, ou uma história de Osama Bin Laden, de um Gengis Khan, ou de Hitler, coisas do gênero, né? Então, qual é a história que eu quero que fique? E aí, outro dia, fazendo uma apresentação como essa, foi gozada. Lá no nosso programa do PGA, não sei se você lembra, uma das alunas perguntou para mim: Pedro, o que você quer que seja escrito na sua lápide? E eu respondi para ela assim: aqui jaz uma pessoa que inspira, que inspirou. Só isso. Quero nada mais. Nem sei se vou ter lápide. Na verdade, eu não vou ter lápide porque eu quero ser cremado. Eu morro de medo de ser enterrado, tá? Morro de medo escuro. Então, eu quero ser cremado. Então, o que você vai querer? Qual vai ser o legado que você deixará? E eu queria, então, compartilhar com vocês aqui um último bate-papo, uma última oportunidade, mostrando um vídeo de um amigo meu, as oportunidades que eu tive na vida. Quando eu fiz a pós-graduação em Harvard, Marcelo, um dos meus classmates era o ex-primeiro-ministro do Butão. E eu estou desenvolvendo com ele um projeto sobre felicidade interna bruta para o setor privado, como o Butão mede. Mas isso aqui vira um outro papo para um possível futuro podcast. Butão, para quem não sabe, é um país na África que tem o maior índice... Na Ásia. Ásia, perdão. Ásia. Que é o maior índice de felicidade interna bruta, né? Eles falam que é onde o povo é mais feliz, né? Exatamente. Eles não medem PIB, eles medem FIB. Então, eu queria compartilhar com vocês um vídeo muito curto do Cherin Tobgay, que ele fez para nós, na Fundação Dom Cabral, para falar sobre construção de legado. Vocês estão vendo a tela inteira aí, Marcelo? Estou vendo. Legal. Então, eu vou colocar o vídeo, é um vídeo de 1 minuto, e na sequência a gente faz o nosso fechamento, ok? Ótimo. The COVID pandemic has caused unimaginable suffering and misery. But the pandemic also provides a once-in-a-lifetime opportunity, an opportunity to think deeply about how we organize ourselves, how we govern ourselves, and how we do business. In this context, I am happy to hear that the FDC is leading a discussion on the role of business in the pandemic. This discussion is critical. Business leaders must seize the moment to recalibrate the purpose of business from the mindless pursuit of profits to actually strengthening the foundations of their businesses, from obsessing with the interests of shareholders to actually serving their workers and communities and protecting the environment. Business leaders must step up to the challenge. This is their challenge. This is their destiny. And how we emerge from this pandemic will be their legacy. Fantástico. Fantástico essa visão de pegar uma oportunidade dessa, que foi a pandemia. Né? Cara, só um minutinho, só. Então, desculpa, Marcela, só para eu desligar ali o vídeo. Não, pode concluir, Pedro, por favor. Tá. Então, o que eu queria colocar é isso, né? Como é que nós sairemos dessa pandemia? Qual legado nós vamos deixar? O mundo mudou, o mundo está esperando o quê? Na própria visão do Cherin, Marcelo, ele traz uma coisa que eu gosto muito,
que é o que ele chama de perfis de liderança, perfis de profissionais. O que você está vendo aqui de líder, você pode colocar como profissional. Então, a gente precisa contribuir para uma governança, para uma operação das nossas empresas de forma diferente. Que tipo de líder, que tipo de profissional eu quero ser? Eles não são excludentes, tá, Marcelo? Mas qual desses 6 pontos que o Tchering apresenta para nós, você se considera? Um líder, um profissional que pensa e faz a diferença, ou um profissional que, em vez de querer ser rico e famoso, deseja produzir riqueza e ser respeitado e admirado? Um profissional para a prosperidade e progresso, ou um profissional moderno e moral? Eles não são excludentes, mas aqui vem a nossa reflexão. Então, quando a gente fala de construção de legado, nós estamos falando disso, pessoal. Nós estamos falando de surpreender-se, de ser humano, de fazer a diferença, de construir o seu legado e deixar uma percepção para a humanidade que seja diferente. Imaginando quais são as expectativas do Grupo Águia Branca, que perfil de profissional e líder ele está buscando, e imaginar um futuro. E eu queria terminar aqui, Marcelo, com essa frase que eu já comentei com você, que é atribuída ao Fernando Pessoa, de que navegar é preciso e viver não é preciso. E eu queria bater um papo aqui com vocês, pessoal, que durante 60 anos da minha vida, 61 anos da minha vida, eu nunca gostei dessa frase, porque eu não entendi essa frase, e dizer assim, por que eu preciso navegar e não preciso viver? E ficava, eu preciso navegar, obrigado, não entendia. Até um dia que eu conheci um navegador, um velejador, chamado-se Beto Pandiani, e com ele nós estamos trabalhando numa empresa chamada-se Natural Equilíbrio e Transformação. A gente faz palestras e vivências para executivos, profissionais e líderes de empresas. E ele me explicou, Marcelo, o que significa esta frase. E ele falou assim, Pedro, você tem raiva dela, você não gosta dela, porque você está olhando este verbo como precisar. Então, navegar é preciso e viver não é preciso. É como se precisasse de navegar. Eu precisasse navegar para viver. E, na verdade, esse preciso é preciso de precisão. Navegar é preciso e a vida não é precisa. Quando eu entendi isso, eu falei, como eu sou... Vixe, não entendia. Português é uma das línguas mais difíceis do mundo. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a nossa navegação, ela é precisa. Quando você sai com um carro, você sabe o seu destino. Quando você sai com um barco, que seja um pedalinho num lago, você sabe o seu destino, você vai voltar para aquele lugar. A vida não é precisa. Então, apesar da vida não ser precisa, eu posso fazer uma grande diferença sendo protagonista das transformações que eu quero ver no mundo. Usando o quê? O seu propósito de vida. Por isso que é importante eu colocar o meu propósito de vida. E os recursos que o mundo nos oferece. Esses recursos estão abertos para todos nós. Uma visão de futuro, confiança, empatia, alteridade e a conectividade. No nosso caso, profissional, dentro do grupo Águia Branca, a nossa conectividade com os nossos clientes e os nossos stakeholders. Marcelo, era isso daqui que eu queria, sei lá, não sei se foi prolixo, longo. Nossa. Pedro, como eu comentei no começo, é um presente, né? Então, assim, muito grato de verdade, assim. Você realmente me inspirou a eu desaprender muitas coisas e aprender novamente, né? Espero que esse nosso bate-papo inspire outras pessoas também, né? Que eles reaprendam novamente muitos conceitos que a gente tem nessa nossa atitude, nessa responsabilidade que temos com essa nossa atitude, para a gente se surpreender, para a gente ter essa coragem da gente fazer algo diferente e deixar registrado no mundo aí uma história melhor, né? Para a gente fazer, de fato, um mundo melhor para os nossos filhos, os nossos netos, para a sociedade de uma forma geral, né? Que assim a gente evolui mais rápido, né, para um destino melhor.
né? Mas, Pedro, assim, não sei nem como te agradecer, quero deixar aqui em nome do Grupo Águia Branca todo o nosso respeito e consideração a essas orientações, essa iluminação que você traz para a gente aqui. Isso. Tá? Eu Somos posso muito até gratos. Tá? brincar com você como é que você pode me agradecer. Eu adoro muqueca e adoro muqueca capixaba. Então, quando eu for aí para Vitória, você me convida para almoçar ou jantar. Eu sei que tem restaurantes ótimos aí, ou não sei, na sua casa. Mas para mim, assim, estou brincando, não precisa ter não, que isso, é um prazer e um compromisso meu, já estou assumindo. E eu quero muito ter essa oportunidade de estar com vocês, nós já conversamos, né, Marcelo? Com certeza eu irei, né, estarei aí com vocês, e como a gente pode literalmente fazer essa diferença, né? Construir o nosso legado através das nossas atitudes, através das nossas ações, são através dos verbos, se eu quiser ser considerado um ser humano. Marcelão, obrigado, meu amigo, obrigado a todos vocês, espero conhecê-los pessoalmente em breve, e quero dar parabéns do orgulho que eu tenho de conhecer agora um pouco mais a fundo o Grupo Águia Branca e ver o quanto vocês fazem ainda mais a diferença em todos os ramos que vocês atuam. Em meu nome, eu queria parabenizar todos vocês. Obrigado, Marcelo. Mais uma vez, muito obrigado. E é isso, pessoal. Estamos aqui concluindo mais esse capítulo da nossa história, registrando aqui a construção desse nosso legado, né, com esse super bate-papo com Pedro Lins aí, professor e consultor e tantas coisas mais aí. Tá? E semana que vem temos mais. Agradeço a vocês por estar conosco aqui e vamos em frente que a construção não para, é uma jornada. Até já, pessoal.